Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos iniciando mais um Momento Jurídico, aquele programa semanal, onde nós procuramos trazer pessoas que tenham relevância de informação para nos trazer. Hoje nós convidamos e ele aceitou, apesar do seu tempo estar exíguo, ele vai nos dizer aqui, é um tempo hoje marcado pela exiguidade, mas ele abriu lá esse espaço na agenda dele, nas suas atividades perante o Egrégio Tribunal de Justiça, para bater esse papo com todos nós aqui. Eu estou me referindo ao Dr. Hélio Pinheiro, a quem eu chamo de Hélio, pela nossa amizade. Eu gosto sempre de dizer que Hélio é um colega da magistratura, mas é, sobretudo, um irmão que o Rio Grande do Norte me deu, eu diria que a todos nós aqui em Alagoas. Ele já é um alagoano, apesar de não ter nascido, mas já é um alagoano devido à sua empatia com o nosso meio social e com a nossa cidade. Meu caríssimo Hélio, eu quero agradecer a sua presença. Eu sei que você hoje tem lá no Tribunal de Justiça, na condição de juiz auxiliar, você tem uma atividade realmente muito intensa e você, só para os telespectadores terem uma ideia, eu ontem liguei para você e você mandou uma mensagem, estou em reunião, você entrou numa reunião ontem logo cedo e ainda tarde você estava em reunião, só conseguimos falar no começo da tarde, né? Ontem. Exato. Mas, meu caro Hélio, quero lhe dar as boas-vindas e dizer ao ilustre amigo que sinta-se à vontade e já deixo os nossos microfones e as câmeras para uma primeira consideração que você entenda conveniente para os nossos telespectadores. Na sequência, nós vamos falar sobre a magistratura, sobre o Tribunal de Justiça, mas quero falar sobretudo sobre a sua obra que você está sendo lançada agora, na próxima semana. Por favor, Hélio. Obrigado, meu amigo Jerônimo. Primeiro eu quero agradecer o convite, é a terceira vez que eu estou aqui no seu programa, com muito orgulho, e você sempre lembra-se de mim para, enfim, Claro, falarmos sobre algum assunto que entendamos relevantes para a sociedade. E neste terceiro convite, para mim, é muito especial, porque, dentre os temas, vamos falar do modesto livro que eu escrevi, que foi publicado por uma grande editora brasileira. Você fala modesto, mas tem um prefácio do Canotilho, né? É verdade. Com muita Canotilho é um honra. ícone sagrado no direito constitucional no mundo ocidental. É verdade, Jerônimo. O professor Canotilho, que eu tive a honra de ser aluno dele na Universidade de Coimbra, prefaciou o meu livro, que é um motivo de imenso orgulho. Quem é da área jurídica sabe muito bem quem é o professor Canotilho. É provavelmente um dos maiores constitucionalistas vivos atualmente, e que me deu a honra de prefaciar esse meu livro. Mas eu quero, assim, ratificar a minha alegria e o meu entusiasmo por esse terceiro convite, por eu estar aqui conversando com você, especialmente por ser um grande amigo que tenho aqui no estado de Alagoas. Meu caro Hélio, mas o terceiro convite, mas em todos eles havia o que se chama de tema da hora, havia assunto da hora, que eu costumo chamar. Você diz que a sua obra é singela, mas o professor Canotilho, logo aqui no início, ele diz que é um imenso prazer intelectual e pessoal registrar algumas palavras sobre o livro de Hélio Pinheiro. Depois nós vamos comentar sobre isso aqui, inclusive sobre o lançamento. Mas, meu caro Hélio, você está na honrosa, na nobilitante função de juiz auxiliar da presidência, né? Se nós quisermos guardar as devidas proporções, né, com relação ao governo federal, você é um ministro, né? No governo do Estado seria um secretário de Estado. Lá no tribunal você é um juiz auxiliar que equivale a um ministro. Como é que está a sua atividade lá? Olha, Jerônimo, também tem sido uma experiência incrível auxiliar a presidência sob o comando do desembargador Otávio Prachedes, que tem feito uma gestão à frente do Tribunal de Justiça que, sem dúvida alguma, ficará para a história. E de uma transparência inexcedível, uma né? Transparência, uma democracia incríveis, e que eu creio que será uma das administrações, outras foram brilhantes também, mas a do desembargador Otávio Prachedes certamente ficará marcada por ser uma gestão austera, eficiente, responsável e, acima de tudo, democrática, aberta à participação de todos os juízes e servidores, de modo que está sendo uma grande honra para mim, uma grande satisfação profissional e pessoal, porque gosto muito do desembargador Otávio Prachedes,
trabalhar nessa gestão dele no Tribunal de Justiça como juiz auxiliar. Eu assino embaixo com todas as palavras e com todas as letras de cada palavra que você disse. O desembargador Otávio Praxedes, além de ser um amigo fraterno, né, ele é um amigo na melhor acepção da palavra, e está sendo um gestor que eu ouso dizer, não pode haver retrocesso. Quem quer que venha assumir o comando do nosso Tribunal de Justiça vai ter que, no mínimo, fazer uma gestão no mesmo patamar do desembargador Praxedes. E também o nível dos juízes auxiliares que ele escolheu é um nível de primeira grandeza. Qual a sua função específica lá no âmbito da presidência? Gerônimo, na presidência nós temos basicamente 2 níveis de funções. Uma ligada mais à administração, auxiliar a parte administrativa, a gestão do próprio Poder Judiciário como um todo, auxiliar o presidente nessa gestão. E tem uma outra função que é uma função judicial. Às vezes a comunidade não percebe, mas o presidente do Tribunal de Justiça, além de gerir todo o Poder Judiciário do Estado inteiro, todos os juízes, todos os servidores, ele tem uma função também jurisdicional, que é exatamente fazer juízo de admissibilidade de recursos excepcionais, como recurso especial, recurso extraordinário, ou seja, os recursos que vão para Brasília têm que passar pelo crivo do presidente do Tribunal de Justiça e ele analisa, diz se preenche os requisitos legais e, portanto, admite esse recurso e manda para Brasília, seja para o Supremo, seja para o STJ, ou nega seguimento, de modo que a gente tem essa dupla função no tribunal, auxiliar a gestão do Poder Judiciário como um todo e também fazer esse juízo de admissibilidade e depois leva ao crivo do presidente para ele reexaminar e assinar se for o caso. Exatamente. Quando eu passei pela presidência, eu também já tive a honra, na gestão do Dr. Zé Carlos, de ser juiz auxiliar, a função jurisdicional ficou comigo. E a gestão do pessoal, do TJ, etc., aquele vínculo entre o presidente e a gestão em si administrativa, era com o nosso caríssimo Maurílio. Maurílio Ferraz, um grande juiz que nós temos aqui em Alagoas, entre tantos outros, né? Nosso quadro é muito bom. Como é que tem sido a rotina no dia a dia? Os nossos telespectadores não sabem, mas é rotina pesada. É uma rotina... Como é que está a sua rotina lá? Realmente. Você chega de manhã e só sai de noite? Eu chego antes das 8, normalmente, Jerônimo, e não é raro só sair à noite. Nossa rotina é de reuniões quase que diariamente, enfim, para resolver os mais diversos problemas afetos à gestão do Poder Judiciário e tratar com servidores, com advogados, com partes, reuniões administrativas, auxiliando o presidente nessas reuniões, que são diárias e são intensas e normalmente são várias por dia. De modo que nós não paramos. Várias matérias, né? E várias matérias, são diversificadas as matérias. De modo que nós chegamos realmente cedo e saímos muito tarde. Mas eu acho que esse é o segredo para que a gente consiga evoluir. O desembargador Otávio Praxedes tem uma visão do Poder Judiciário que é transformar o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas num tribunal referência entre os tribunais brasileiros. E para isso a gente tem que sonhar muito alto, dormir muito pouco e trabalhar muito mais. Por isso a gente chega cedo e sai normalmente muito tarde. Meu caro Ed, você tem viajado para esse Brasil afora? Eu tenho conhecimento que você tem viajado. Um dia eu falei com você estava indo ao Mato Grosso, se não me engano. Mato Grosso do Sul. Ao Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul. Como é que tem sido essas suas incursões? É verdade, a gente viaja muito na qualidade de juiz auxiliar da presidência. Eu quero até destacar que tem outros juízes, tem meu colega Igor Figueiredo, tem o Carlos Cavalcantes e agora no Funjuris tem o Maurício Breda. Nós viajamos muito, por exemplo, eu viajo muito para Brasília, resolvendo problemas afetos ao Tribunal de Justiça, vou muito ao CNJ. No Mato Grosso do Sul, é verdade, eu fiz uma viagem, junto com o desembargador Domingos, o juiz Alexandre Lenini, fomos lá conhecer um projeto magnífico que talvez tenhamos a oportunidade de falar sobre ele, que é a Secretaria de Processamento Unificado. E fomos lá ver essa experiência exitosa e de vanguarda do Mato Grosso do Sul. Vamos falar logo, Secretaria do Processamento Unificado. Como é isso, velho? Jerônimo, é uma secretaria diferenciada. Assim como todos nós juízes, você é um juiz, um dos maiores juízes que temos aqui no Estado,
Obrigado. Eu também sou juiz, então nós temos nossa secretaria, e Isso. dentro da nossa secretaria nós temos o nosso diretor de secretaria e os servidores. Só que o que é que nós temos hoje? Nós temos secretarias descentralizadas. Cada vara tem a sua secretaria. Cada unidade jurisdicional tem uma. Tem uma, seja na capital, seja no interior. Perfeito. O que é que nós vamos fazer aqui em Alagoas? Seguindo o exemplo exitoso do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. Nós vamos criar uma secretaria unificada. Uma única secretaria na capital do estado que vai centralizar todo o trabalho dos servidores de qualquer secretaria do estado inteiro. Ou seja, todos os cumprimentos dos processos judiciais do estado inteiro vão ser feitos nessa grande secretaria unificada, que vai ser sediada aqui em Maceió. Isso terá grandes implicâncias, terá grandes consequências e uma delas é a elevação em pelo menos 3 vezes da produtividade do servidor. Isso não quer dizer que os servidores das secretarias descentralizadas, as que nós temos atualmente, que vão fechar essas secretarias, não. Vão ficar lá um número mínimo de servidores até para fazer audiência com o juiz, para atender as partes, atender telefone, já que na secretaria unificada o foco é na execução da tarefa, portanto não vai atender parte advogado nem telefone, de modo que vai ficar uma estrutura mínima em cada unidade descentralizada no estado. E vamos concentrar a força de trabalho, a maior número de pessoas possível na secretaria unificada. Eles vão ficar lá, vão cumprir os mandados do estado inteiro, de todas as unidades judiciais, de todas as varas, de todas as comarcas. Isso implicará, Jerônimo, numa elevação da produtividade que será no mínimo 3 vezes, ou seja, cada servidor vai produzir no mínimo 3 vezes mais do que produz atualmente. E por que isso? Por uma razão muito simples, é a metodologia de trabalho. Nós vamos estar lá, primeiro, servidores concentrados no cumprimento dos atos processuais, portanto, não vão atender telefone, nem partes, nem advogado, nem o Ministério Público. Então, eles vão estar ali focados na execução da tarefa e, portanto, vão produzir mais. Eles vão ser servidores altamente especializados, ou seja, nós vamos dividir por competências na área criminal, civil, júri, juizado especial. E nós vamos treiná-los de tal forma que eles vão fazer aquilo, nós vamos automatizar rotinas, de modo que o nosso sistema, que já é excelente, o sistema de automação do judiciário, o nosso SAG, vai praticamente triplicar a produtividade por causa dessa autoespecialização. E essa metodologia já está implantada no Mato Grosso do Sul? Já, Jerônimo, já está implantada, funciona já há algum tempo, já há alguns anos, e é um grande destaque que, inclusive, o próprio CNJ destaca como uma excelente prática, um modelo a ser seguido, essa Secretaria de Processamento Unificado do Mato Grosso do Sul, que lá eles chamam de Central de Processamento Unificado. Nós vamos aqui chamar de Secretaria de Processamento Unificado. Inclusive em São Paulo. Então, aqui já está superado pelo que eu estou vendo. Em São Paulo, foi iniciado um projeto há uns anos atrás, que eram, vamos dizer assim, 4 ou 5 unidades tinham uma secretaria única. Quer dizer que agora já são todas, Agora todas. Jerônimo, o nosso prognóstico é que daqui a pouquíssimos anos, talvez 2 anos, todas as unidades do estado de Alagoas estejam concentradas, o cumprimento dos processos estejam concentrados nessa secretaria unificada. E o advogado? Me preocupa, o advogado, esse contato que o advogado tem, eu diria, diuturnamente com o pessoal, com o staff da unidade, como é que vai ser isso, hein? Essa é uma boa pergunta. Ele vai se dirigir a quem? Aliás, essa é uma boa pergunta para esclarecer até a sociedade, até a comunidade jurídica, porque toda secretaria unificada começa com uma certa resistência da OAB. Por quê? Exatamente por causa dessa confusão. Acha que não vai ter como mais ser atendido pelos servidores e pelo juiz. Não é nada disso. De fato, na secretaria unificada, naquele espaço único em que todos os servidores estão cumprindo os mandados de todo o Estado, eles não vão atender nem advogado, nem Ministério Público, nem partes. Isso é verdade. Mas na secretaria convencional, que vai continuar a existir, vai continuar a existir a mesma secretaria em todas as unidades. Com menos pessoal, né? Apenas com menos pessoal, com 2 ou 3 servidores, além do juiz e os assessores do juiz. Por quê? Esses servidores que ficam lá na secretaria convencional, descentralizada, digamos assim,
que tem uma em cada unidade, ela vai, exatamente, esses servidores vão atender as partes, os advogados, telefone e fazer as audiências com o juiz. De modo que a OAB, os advogados não têm que se preocupar, porque eles continuarão tendo um atendimento personalizado em cada unidade judiciária. E a OAB deverá participar dessa implantação, né? Sem dúvida, Geraldo. A OAB hoje é uma instituição, está na Constituição e nós devemos vê-la assim como uma instituição essencial para o bom funcionamento da justiça. E nós não podemos prescindir dessa parceria e colaboração da OAB. Tem previsão já, meu caro Hélio, para ser implantado isso aqui em Alagoas? Temos, Jerônimo. Quem está coordenando isso é o desembargador Domingos, certo, juntamente comigo e o presidente do Tribunal de Justiça. E a nossa previsão é começarmos em março ou, na pior das hipóteses, provavelmente início de abril. Você fala agora? Agora já. E o pessoal já está sendo treinado? Nós já estamos em processo de treinamento. É uma coisa relativamente simples, Geraldo. O que eles fazem nas unidades convencionais farão lá, só que com maior agilidade e com maior especialização na execução das tarefas. E o ambiente físico, eles vão ficar onde? A princípio, nesse começo, que vai ser um projeto piloto e vamos expandir a cada mês até atingirmos 100% das unidades, vai ser naquele prédio da DIAT, ali ao lado do Tribunal de Justiça. Lá no TJ? Lá no TJ mesmo. E depois nós vamos ou adquirir ou locar um imóvel próprio, grande, amplo, para poder a gente abarcar todos esses servidores que virão para a Secretaria Unificada. Meu caro Hélio, os nossos telespectadores, eles certamente sabem, mas não conseguem ter essa dimensão, a preocupação que tem o Judiciário Nacional, né, não é só em Alagoas, em dar uma resposta, né, à pretensão de cada indivíduo que entra com ação, rápida, né, eficiente, né? É uma preocupação, aí eu volto a dizer, que ocupa dia e noite, né, É verdade, Jerônimo. E a população, principalmente no momento em que nós vivemos, e aqui eu quero até pedir a sua autorização para fazer essa defesa do judiciário, nós vivemos num momento de crise em que toda a sociedade, às vezes, sem saber o real motivo que está por trás disso, atacando, de certa forma, o judiciário. E eu digo assim, uma sociedade que ataca o seu próprio judiciário é uma sociedade autofágica, porque não existe democracia sem um judiciário forte. Um judiciário, quando começar a ser dependente de outros órgãos do governo, seja do ponto de vista financeiro, por exemplo, no aspecto remuneratório, se um juiz não tem uma boa remuneração, que faça com que ele trabalhe com a tranquilidade necessária para dar uma prestação jurisdicional eficiente e eficaz, seja contra quem for, ou seja contra um político poderoso, um empresário proeminente, na hora que o juiz não tivesse a imparcialidade, efetivamente acabou a democracia, porque o judiciário é, antes de tudo, um guardião da democracia e a população precisa saber disso. Saber disso. Eu estou dizendo porque realmente eu fico realmente preocupado porque eu vejo operadores do direito por esse Brasil afora, da melhor qualidade, grandes inteligências, diuturnamente preocupados em dar uma jurisdição rápida, eficiente e que seja realmente uma jurisdição que eleve, né, aquela qualidade do nosso Poder Judiciário. E eu já aproveito, meu caro Hélio, eu gostei de bater nessa tecla, aproveito. Aqui eu vou pegar como espaço amostral Alagoas. Nós temos aqui uma grande magistratura, não temos, Hélio? Grande, Jerônimo. Olha, a magistratura do Estado... Eu percebo isso de forma grandiloquente, né? Percebo isso de forma grandiosa. Jerônimo, a nossa magistratura aqui no Estado de Alagoas, nossos juízes, os nossos desembargadores, o Poder Judiciário do Estado de Alagoas não deixa nada a dever a nenhum outro Poder Judiciário do Brasil inteiro. Você tem percebido isso, né? Percebido, nós temos juízes comprometidos, estudiosos, que trabalham muito, arduamente, para prestar uma jurisdição de forma eficiente, adequada e tempestiva. Evidentemente, Jerônimo, que em qualquer classe profissional, seja no nosso meio, na magistratura, seja na medicina, seja entre os advogados, existem sempre pessoas que não seguiam pelos melhores propósitos. A gente chama de distorção. Há sempre uma distorção, mas
felizmente, é a minoria. A grande maioria da nossa magistratura é de excelência. Esse negócio de distorção, eu gosto sempre de contar uma boa história. Sempre que se apresenta uma boa história. Eu li há muitos anos atrás um livro do Roberto Campos, um grande intelectual, um grande ministro, foi também político e tal, chamado Lanterna de Popa. E ele conta que numa solenidade ele encontrou-se com um bispo. E o bispo começou a conversar com ele e eles buscaram identificação. Isso aí nós estudamos juntos. Num grande seminário que havia no final do século XIX, começo do século XX, Caraça. E eles foram ali e perguntaram por um colega que era uma figura, uma grande cabeça da turma, Padre Miguelzinho. Onde é que anda Padre Miguelzinho? Estou só mostrando a questão das distorções. Aí disse, Padre Miguelzinho, ele está na comarca, e citou uma comarca medíocre, uma comarca pequena, irrelevante. Mas como se ele era a grande cabeça do seminário? Disse, mas ele tinha uns problemas. Repare só a distorção, viu? Primeiro, aquele escândalo do Padre Miguelzinho com as freiras, nós conseguimos tornar um fato menor. Aquela questão dele emprestar dinheiro a juros, também conseguimos tornar irrelevante. E o problema é que o Padre Miguelzinho diz em todo canto que não acredita em Deus. Repare que distorção terrível. Isso num ambiente fechado, altamente disciplinado, que é a igreja, mas aparece um indivíduo com essas qualidades, emprestando dinheiro a juros, dizendo que não acredita em Deus e padre. Para um padre é meio difícil. Então, temos esse projeto agora, março... Março-abril, Jerônimo. Maravilha. Vamos implementá-lo agora em pouquíssimo tempo. Tivemos aqui agora, coisa recente agora, eu acho que 10 dias, o encontro do Conselho dos Tribunais de Justiça. E você teve uma participação lá, foi uma tarde, foi? Aquela que você fez a exposição? Sim. Como é que foi? Como é que foi esse encontro? Foi excelente, Jerônimo. Houve um encontro realmente de todos os presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil e foi escolhida Maceió para sediar esse encontro. Foi um encontro com todos os presidentes, os gestores dos tribunais vieram se encontrar aqui em Maceió e trocar experiências. 3 dias, né? 3 dias, trocar experiências, enfim, procurar soluções para problemas que o judiciário no Brasil vivenciam. E o presidente desembargador Otávio Praxedes me incumbiu dessa missão de fazer uma pequena participação nesse colégio, nesse conselho dos presidentes dos tribunais de justiça, que é presidido pelo desembargador Pedro Bittencourt. E eu fiquei lá uma parte de uma tarde. Pedro Bittencourt é Minas, né? Minas Gerais. Desembargador de Minas Gerais, e ele é o presidente do Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil. E aí falamos sobre enfim, todos esses avanços e desafios que são inerentes a toda a gestão de um poder judiciário, aqui em Alagoas e também em vários outros lugares do Brasil. Foi uma experiência muito válida, essa troca de experiências mesmo, pelos quais os desafios são apresentados em todos os tribunais, e foi muito importante ser aqui em Alagoas, porque nós também demonstramos para o Brasil inteiro que nós estamos avançando muito, talvez um dos tribunais que mais tenha avançado, principalmente na parte de tecnologia da informação. Tecnologia. E você falou sobre o quê? Você fez uma explanação para esses desembargadores, para esses presidentes. Qual foi a temática da sua explanação? Foi sobre os avanços e desafios de uma gestão do Poder Judiciário, né? Nós procuramos tratar desde o avanço do direito, que acaba havendo uma colonização mesmo da vida pelo direito, e isso deságua muito no judiciário, seja na vida econômica, política, social ou privada. O direito está disciplinando todos esses ramos da nossa vida. E, querendo ou não, os conflitos que daí decorrem deságuam no Poder Judiciário e acaba havendo um protagonismo dos juízes mesmo e do Poder Judiciário na solução desses conflitos. Jerônimo, olha, século XIX, início do século XX, o Poder Judiciário resolvia basicamente o que eu chamo de microlitigiosidade, ou seja, divergências com vizinhos. Coisas miúdas. Coisas miúdas, cobrança de um crédito, enfim, havia uma litigância entre privados e que acabava, digamos assim, tornando o Poder Judiciário, sob o ponto de vista social e político, irrelevante, isso no século XIX. Eu apenas excepcionaria os Estados Unidos da América, que mesmo desde o início do século XIX sempre foi um poder judiciário forte,
porque desde o início eles criaram um controle de constitucionalidade muito forte. E ter uma Constituição normativa em que o guardião é o Poder Judiciário acaba controlando, mesmo que indiretamente, a ação dos poderes políticos, porque se cria uma lei que é considerada incompatível com a Constituição, cabe ao Judiciário anular essa lei. Os Estados Unidos, desde o começo, foi assim, mas no resto do planeta, não. Por exemplo, no século XIX, provavelmente o único país que tinha controle de constitucionalidade, pelo menos efetivo, foi nos Estados Unidos. E esse avanço todo, Jerônimo, do direito sobre a vida, acabou também erguendo o Poder Judiciário a um patamar que nunca tinha sido visto antes. Por exemplo, Montesquieu já dizia que o Poder Judiciário era um poder nulo e invisível. Você vê como houve uma mudança de paradigma em pouco tempo. O Hamilton, o federalista Hamilton, dizia que era um órgão sem força e sem vontade, né? O Bickel mesmo, que foi um jurista americano, dizia que era o ramo menos perigoso do Estado. Hoje, nós já temos, por exemplo, uma pessoa como Mauro Capelletti, que diz que o Poder Judiciário atualmente é o terceiro gigante do Estado moderno. Só para ver essa transição de um poder quase nulo e invisível, discreto, quase que vivendo numa marginalidade institucional, para um protagonista da vida política, econômica e social moderna. Então, o tema da minha participação foi essa: como diante desse protagonismo judicial no mundo do direito, como os presidentes de tribunais devem se comportar. Para mim, Jerônimo, só tem uma forma da gente compatibilizar esse avanço do direito sobre a política e sobre a vida social com uma gestão do Tribunal de Justiça. Só dá para compatibilizar se for uma gestão eficiente, austera e responsável. E isso exige muito esforço e muita dedicação por parte de todos nós, inclusive dos juízes de primeiro grau, que devem convergir os seus esforços para dar uma tranquilidade, no sentido de que a gestão do tribunal possa se dedicar totalmente ao aprimoramento da gestão. É verdade. Mas o nosso diretor de estúdio já avisou que o nosso tempo está se escoando. Eu vou pedir permissão, Hélio, para fazermos um breve intervalo. Você está nos brindando com informações valiosíssimas. Em seguida, nós voltamos e eu quero conversar sobre a obra de sua autoria, que está sendo lançada agora, proximamente. Eu quero tratar a respeito dela. E quero registrar aqui, deveria ter o feito no início, mas o faço agora, sem nenhuma pena, pensa do nosso caríssimo Roberto Marques, está aqui, uma pessoa também que me honra com a sua amizade e veio aqui prestigiar a nossa conversa. Roberto, seja bem-vindo e depois eu quero conversar com você sobre a sua obra, que trata da questão também muito momentosa do suicídio. Eu quero trazê-lo aqui para ele conversar sobre isso. É verdade, okay? Uma boa obra. Voltamos já. Muito obrigado pela audiência. A CL Investimentos é uma empresa que trabalha com imóveis próprios. Quando precisar locar ou comprar um imóvel, procure a CL Investimentos. Aqui só locamos e vendemos imóveis próprios. Por isso, damos garantia de um investimento seguro. ACL Investimentos, Rua Durval Guimarães, Edifício Leonardo da Vinci, Ponta Verde. Fone 3327-3911. Quando o assunto é o seu carro, além de escolher a marca líder, escolha também a concessionária que faz mais por você. Por isso, a Blumari oferece o melhor atendimento em serviços, peças e acessórios. E ainda tem as melhores negociações, sendo totalmente certificado pelos padrões Fiat de qualidade e líder de mercado em seu segmento. Fiat Blumari, a marca do seu carro. Avenida Gustavo Paiva, Mangabeiras. O filé do Zezé é a melhor opção. Temos um cardápio variado de churrasco e comida caseira. Churrasco de picanha preparados de um jeito todo especial. Zezé em Casa, 3313-4004. O Borrachão você já conhece. Aqui você encontra uma infinidade de produtos sempre com o menor preço. Dá uma olhada. Compressor de ar da Pressure, 24 litros, 116 libras, por apenas R$ 749,90. Tem ainda aspirador industrial da Ride, por apenas R$
549,90. E na linha automotiva ainda tem para-brisas a partir de R$ 219,90 e você não paga mão de obra. Corre pro Borrachão, 3336-4646. Olá, meus amigos, estamos retornando aqui com o nosso caríssimo Hélio Pinheiro, tratando de diversos assuntos, diversos temas e levando para a mais elevada consideração dos senhores e das senhoras esses movimentos que são empreendidos no âmbito do Poder Judiciário e que as pessoas não iniciadas não têm conhecimento. Mas eu queria tratar já agora, meu caro Hélio, eu queria tratar da sua obra que você está lançando no dia 15 de março de 2018, às 18 horas, lá na ESMAL, né? Uhum. Na Escola da Magistratura de Alagoas, vai haver o lançamento dessa sua obra, que é prefaciada pelo nosso caríssimo e grandioso Canotilho. Aqui nós temos o Joaquim José Calmon de Passos. O Canotilho é José Joaquim, é? José Joaquim é o inverso. Canotilho. José Joaquim Gomes Canotilho, exatamente. Você teve lá 2 anos, lá em Portugal, lá para aquelas bandas, e você teve contato com ele direto. A obra chama-se Juristocracia, o título, né? Uhum. E o subtítulo, do Supremo Tribunal, entre a judicialização da política e o ativismo judicial. Quero conversar um pouco sobre isso. Uhum. Primeiro, como é que nasceu essa obra? Jerônimo, essa obra, como você falou, eu passei 2 anos lá em Coimbra, fiz um mestrado e foi fruto das minhas pesquisas lá no âmbito dessa tensão entre direito e política. Então, é uma filha, digamos assim, essa obra é uma filha da Universidade de Coimbra, certo, durante esse meu período de pesquisa lá. O Hélio, eu queria conversar com você, queria dissecar esse título, Juristocracia. Qual o sentido dessa expressão para os nossos telespectadores? Jerônimo, é bem interessante, né? Eu poderia traduzir para, digamos assim, uma espécie de governo dos juízes. Olha, essa palavra juristocracia, eu confesso a você, antes dessa sua obra, para mim é desconhecida essa palavra. É um neologismo seu, não, né? É um neologismo. Existe um autor canadense, Jerônimo, que se chama Han Herschel. Ele é um professor da Universidade de Toronto. E ele tem um artigo que ele fala em uma espécie de transição de um regime democrático para um regime juristocrático. Então, esse autor, ele já, pioneiramente, já falava de uma espécie de juristocracia que eu desenvolvi nesse livro. Certo. Mas, de fato, é um neologismo. Então, vamos lá, Hélio. Qual é o pano de fundo da juristocracia? Vamos trazer isso para um plano mais prático para que os nossos telespectadores possam compreender. Bom, Jerônimo, a juristocracia, podemos dizer que é uma espécie de governo dos juízes. Isso não tem nenhum juízo de valor, se é bom ou se é ruim, depende muito do contexto, do ambiente e depende muito do juiz, evidentemente. A gente sabe que a gente vive num mundo que está em transformações muito rápidas, e uma das transformações do mundo contemporâneo é exatamente na estrutura do Estado e também na estrutura do direito. De modo que o direito hoje, do século XXI, não se parece em nada com o direito do século XIX, por exemplo, ou do início do século XX. Porque, Jerônimo, houve uma das grandes mudanças no direito foi exatamente o papel que uma Constituição desempenha e exerce numa sociedade. Como eu falei agora há pouco, até no século XIX, por exemplo, a única Constituição normativa, aquela Constituição que vinculava os poderes políticos, basicamente era a Constituição americana, que é de 1787. As outras não tinham um caráter mais inspirativo para a política, ou seja, a Constituição é um conjunto de princípios, de valores que inspirava os políticos para legislar, mas que não os vinculava. Efetivamente, a partir do século XX, mas mais especialmente a partir da Segunda Guerra Mundial,
houve uma desvalorização muito grande da lei ordinária e uma sobrevalorização da Constituição. Especialmente, Jerônimo, por causa daquelas experiências terríveis do nazismo. Porque o nazismo foi praticado praticamente com base na lei. A legislação alemã dava margem para que se praticasse aquilo. Portanto, aquele mito da infalibilidade do legislador a partir da Segunda Guerra Mundial caiu. Caiu, né? Porque se percebeu que se poderia, com base na lei, praticar atrocidades, como foi a exterminação de milhões de judeus naquela barbaridade do Holocausto. E aí passou-se a enxergar mais a Constituição e perceber que era preciso dar à Constituição, colocar a Constituição em outro patamar, um patamar que desse poderes para que a legislação ordinária fosse subordinada a uma lei superior, que era a Constituição. E quando se passou a dar um aspecto normativo, um caráter normativo à Constituição, elevou-se muito o Poder Judiciário, que é quem caberia guardar a Constituição. E a partir daí se expandiu demais o Poder Judiciário, estamos num processo avançado de expansão, de modo que já se cogita numa espécie de juristocracia, que nada mais é do que uma espécie de transição de um regime democrático, entendido de qual forma? No regime democrático, as principais decisões que afetam a coletividade, decisões políticas, econômicas, sociais, morais, elas são tomadas... Aqui no Brasil já acontece isso. Sim, demais e muito. Talvez seja um dos exemplos mais expressivos de juristocracia. Mas, como eu dizia, as principais decisões que afetam a comunidade, numa democracia clássica, digamos assim, elas são tomadas pelo povo através de seus representantes legais, parlamento, o poder executivo. Mas, atualmente, não é bem assim que nós vemos. Por vários fatores, as principais decisões que afetam uma sociedade, especificamente aqui no Brasil, são tomadas pelo Judiciário, Gerando, especialmente pelo Supremo Tribunal Federal. Vou pegar 2 exemplos aqui, só para os nossos telespectadores entenderem, que o legislador deveria ter tomado uma posição, não tomou, e teve que o Judiciário intervir para normatizar aquela situação. É verdade. O caso do anencéfalo, né? Exatamente, a exclusão do crime de aborto de feto anencéfalo, por exemplo. E aquilo ficou rodando um monte de tempo e ninguém decidiu nada, né? É verdade. Um outro caso, Hélio, Por exemplo, Jerônimo, a perda do mandato parlamentar por infidelidade partidária. Poderia dar outro exemplo, por exemplo, união homoafetiva. Por exemplo, decisões que afetam diretamente as prerrogativas mais umbilicais dos poderes políticos. Por exemplo, impedir um ministro de Estado de tomar posse, um ministro nomeado por um presidente, por exemplo, como já aconteceu recentemente no Brasil, agora recentemente, mesmo que aqui não estou fazendo juízo de valor, mas, por exemplo, 2 ministros foram impedidos de tomar posse, se eu não me engano, o ex-presidente Lula foi nomeado ministro, e a ministra agora do Trabalho, né, a Cristiane Brasil. Deixa eu fazer só um comentário aqui. Aquilo ali, eu fiquei corado de vergonha. Honestamente, eu fiquei corado de vergonha. Como é que uma pessoa altamente envolvida com questões trabalhistas e mostrando ali... não estou nem discutindo se ela tinha razão ou não. Só o fato dela já ter sido condenada, de estar envolvida ali naquela coisa altamente comprometedora, ela própria deveria cair fora. E ficou, rapaz, aquela coisa vergonhosa. Isso gerou numa comunidade em que a política está impregnada de valores éticos, de fato, ela não sequer seria indicada para ser ministra. Sequer seria indicada. Né? Isso é importante. Isso não é bom para a gente. Isso não é bom. Né? Eu estou dizendo isso aqui com a maior tranquilidade. Né? Como é que o presidente da República indica? Quer dizer, aquilo ali é o que se chama de ajeitamento político dessas distorções terríveis. Agora, Geraldo, interessante, voltando ao tema juristocracia, o governo, digamos, dos juízes, às vezes a gente pode ter uma noção puramente pejorativa de que os juízes avançam muito na política, na arena política, e condiciona demais as ações dos poderes políticos, restringe a liberdade, por exemplo, dos parlamentares, etc. Mas, assim, apesar de ter essa conotação também,
E isso, em certo sentido, e com exagero, não é bom para a democracia, porque impede o povo de se autogovernar através desses mesmos políticos, não é? Mas há também um fato curioso. A juristocracia, o processo de transição da democracia clássica para uma democracia constitucional, para uma juristocracia, ela se dá também até com incentivo, às vezes, dos próprios políticos. É curioso. Às vezes, quando tem uma decisão judicial que comprime a ação dos poderes políticos, normalmente há uma reação na imprensa dos próprios políticos de que o judiciário está intervindo indevidamente no âmago das questões políticas e tal, mas há também questões em que os próprios políticos transferem o poder decisório para o judiciário. Por exemplo, Gerônimo, quando uma decisão ela é politicamente desgastante ou tem um alto custo eleitoral para se tomar aquela decisão, normalmente os políticos não fazem. Não fazem. Porque eles vão perder voto. Então, o que é que eles fazem? Eles judicializam uma questão política e delegam poderes, implicitamente delegam poderes para o Supremo Tribunal Federal ou para um outro órgão judicial tomar. É o caso, por exemplo, da união homoafetiva e também até da exclusão do crime de aborto por feto anencéfalo. Ou seja, essas questões eram para o Congresso Nacional ter tomado. Essas decisões eram para ser tomadas pelo Congresso Nacional. No âmbito do Congresso. No âmbito, na arena de deliberação parlamentar, porque é um tema que afeta a comunidade e, portanto, caberia à própria comunidade, através de seus representantes, decidir essas questões. Mas por que não decidiram? Porque não havia consenso social possível ali. Qualquer decisão desagradaria uma parcela da sociedade, desde logo, por exemplo, o âmbito religioso. Então, por exemplo, união homoafetiva e feto anencéfalo, assim como pesquisas de células-troncos, por exemplo, o Congresso Nacional praticamente transferiu esse poder decisório da arena de deliberação parlamentar para a arena judicial. Isso para não haver desgaste. Para não haver desgaste político-eleitoral. Então, às vezes, a própria juristocracia é incentivada pelos agentes políticos, ou seja, a juristocracia pressupõe realmente uma retirada de parcela de poder dos agentes políticos e incluir essa parcela de poder no judiciário. Mas isso não é feito apenas por um desejo, uma ambição do Poder Judiciário, às vezes é feito também por uma própria... Eu diria omissão. Uma própria omissão ou delegação dos poderes políticos. Meu caro, eu lhe pergunto, porque depois eu quero... O professor Canotilho, ele faz aqui uma observação que depois eu quero tratar com você, mas nós temos uma boa Constituição, na sua opinião? Nós temos uma Constituição, digamos assim, que foi possível construir em 88. É uma Constituição compromissória, Gerando. Portanto, foi preciso ceder a vários compromissos, a várias alas da sociedade, a vários grupos sociais e, portanto, se transformou uma Constituição que ela não é má, mas ela não é a melhor possível, porque... Não pega esse raciocínio, o professor Calmon de Passos. Olha, isso em 2000 e ele faleceu em 2008, portanto, antes de 2008, ele disse, a Constituição, eu estou falando no começo dos anos 2000, a Constituição não vai resolver nenhum problema na sociedade, como não tem resolvido. Jerônimo, o que foi que aconteceu? Eu digo que, digamos assim, em 88 a gente teve um curto-circuito histórico. Foi o que aconteceu. Nós passamos por instabilidades políticas muito grandes, viemos de uma ditadura militar, e houve uma forte desconfiança do legislador ordinário. Então, os constituintes quiseram colocar tudo na Constituição, porque não confiavam no próprio legislador que viria desenvolver a Constituição. Por quê? O receio do passado ditatorial. Então, vamos colocar tudo na Constituição, torná-la indisponível para o legislador ordinário, pelo menos num núcleo indisponível para o legislador ordinário, porque não confiamos que ele legisle bem. E o que foi que aconteceu? Tivemos uma Constituição analítica ao extremo. Talvez a nossa Constituição seja a Constituição com mais artigos no planeta. Ela tem 250 artigos só na parte permanente. Ela tem mais de 100 e poucos artigos nas disposições transitórias. E tem 99 emendas, Gerando. Não existe uma Constituição no planeta do tamanho... É muito fôlego, né? É muito fôlego. Isso também contribuiu para a juristocracia. Porque quanto mais Constituição,
menos política. Por quê? Se a política está completamente normatizada na Constituição, sobra pouco espaço de atuação para os próprios políticos e o judiciário pode decidir questões políticas, econômicas, sociais, morais, até religiosas, porque a Constituição disciplina todas essas questões e cabe ao judiciário guardar a Constituição. Então, a Constituição analítica, ela serve muito para um processo de transição para um regime juristocrático. É interessante. Eu estava fazendo aqui um rápido bosquejo na sua obra, que depois tem que ser lida com calma. Você traz à colação, achei interessante isso, você traz à colação uma posição de Benjamin Constant. Lá no final do século XIX, quando ele diz, eu queria que você fizesse um comentário, ele diz que estender a Constituição a tudo é atrair todos os perigos para ela. É verdade, Jerônimo. Olha, você colocar tudo na Constituição é trazer para ela todos os perigos. Eu diria desestabilização, inclusive, do caderno constitucional. Ô, Jerônimo, olha, aí também em algum lugar do livro eu faço uma comparação em uma Constituição que abarca tudo, que disciplina tudo, que regulamenta tudo e deixa pouco espaço para a democracia ordinária. Que ela se torna uma Constituição ineficaz, porque é um processo parecido com a inflação econômica. Se você emite muito papel moeda, perde o poder aquisitivo, o dinheiro desvaloriza. A mesma coisa é a Constituição. Se nós temos uma Constituição com 250 artigos só na parte permanente, outros tantos na disposição constitucional transitória, todo dia uma emenda constitucional, evidentemente que essa Constituição acaba, sob o ponto de vista normativo, sendo um pouco desvalorizada. Só para você ter uma ideia, a Constituição americana tem 7 artigos apenas, e ela é de 1787. Depois teve, parece, 5 emendas. Teve algumas emendas. 5 emendas. E é uma Constituição extremamente prestigiada nos Estados Unidos. De fato que colocar tudo na Constituição, questões políticas, econômicas, sociais, morais, religiosas, de fato, a Constituição ter a pretensão de ser extremamente ambiciosa a ponto de disciplinar todos os aspectos da vida dos cidadãos e de uma nação, acaba ela própria sendo um pouco, digamos assim, desvalorizada. Daí porque a gente tem que ter uma interpretação um pouco mais restritiva da Constituição para que até valorizemos mais, porque como você bem transcreveu essa citação, a gente quando, digamos assim, dá uma certa ubiquidade constitucional, a gente acaba traindo muitos perigos para ela. E quando também, Jerônimo, a gente, digamos assim, quando o constitucionalismo esquece do povo, ou seja, do povo, quando eu falo os seus representantes que diariamente tem que fazer política, e fora da política não há salvação nenhuma. Tem políticos ruins e que tem que ter presos, afastados, claro. Mas fora da política não há salvação. De modo que quando o constitucionalismo se esquece do povo, é um risco também do povo se esquecer do constitucionalismo. Daí essa bem lembrada... Interessante, e voltando aqui, você foi buscar essa citação do Benjamin Constant numa obra em inglês. Uhum. Eu estava olhando aqui, não foi uma obra em português, ele foi citado em inglês, né? Uhum. Nós temos essa... Durante a pesquisa é comum a gente realmente pesquisar e ler vários autores até para ter um embasamento para a obra, né, Jerônimo? E a pesquisa da obra foi uma pesquisa que eu chamo de exaustiva, né? Eu estava olhando aqui o espaço amostral. Eu me recordo que quando eu estive com você em Portugal, em Coimbra especificamente, você estava já na parte final, e eu me lembro que você estava ali envolvido com obras em alemão, em inglês, uma pesquisa. O professor Canutilho teve contato com a obra, claro, já chegou a conversar com ele. Uhum. Qual a impressão dele? Ele diz aqui, eu não posso não concordar com tudo, ele diz aqui no prefácio, mas concorda com a maior parte das coisas que você diz. É verdade. Como é que foi a conversa com ele? Muito boa. O professor Canutilho, é um homem incrível, um intelectual, e evidentemente ele tem a concepção dele sobre todas essas transformações e sobre o direito constitucional especificamente, né? Ele começou, por exemplo, com aquela defesa, digamos, radical da Constituição dirigente. Hoje ele já flexibilizou um pouco e dá um espaço maior para a democracia, ou seja, tenta reduzir um pouquinho o espaço da Constituição, dando um espaço maior para o povo se autodeterminar através de seus representantes.
De modo que, de fato, ele tem ele é um justo publicista que tem uma visão toda especial. Ele tem uma grande intimidade, inclusive, com a comunidade acadêmica alemã, né? A formação dele foi na Alemanha, né? Na Alemanha também. O professor Canotilho ele fala vários idiomas e a Europa toda ali o conhece. A Constituição italiana, ele teve uma grande participação na Constituição italiana. E Jerônimo, a nossa Constituição de 88 foi muito influenciada por obras do professor Canotilho. Né? Teve uma grande influência, tem até hoje uma grande influência no Brasil. O nosso professor Canotilho, mestre Canotilho, fala em equilíbrio entre direito e política. É possível ver isso? Pois é, esse é o grande dilema, Jerônimo. Equilíbrio entre direito e política, ou seja, dar liberdade para o povo se autogovernar através da política, mas ao mesmo tempo tirar um pouco dessa liberdade através do direito. Isso é o Estado de Direito. É possível sim o equilíbrio, Jerônimo, entre direito e política, entre jurisdição constitucional e democracia. Na verdade, às vezes há uma tensão entre direito e política, mas às vezes a relação entre direito e política não é de tensão, nem sempre é de tensão, às vezes é sinérgica. Por exemplo, quando, por exemplo, por meio do direito e da jurisdição constitucional, você protege, garante os pressupostos da democracia, no fundo o direito está fortalecendo a democracia. Essa relação nem sempre é de tensão, mas às vezes é sinérgica. Por exemplo, quando nós juízes garantimos que por exemplo, que um partido político minoritário em um parlamento, seja estadual, municipal, federal, ele tenha direito a voz dentro daquele parlamento, mesmo sendo a minoria, é uma decisão que intervém no âmbito da ação política, mas intervém para fortalecer a democracia, que as minorias parlamentares são muito importantes numa democracia. De modo que a tensão, direito e política sempre nasceu como tensão, constitucionalismo e democracia têm uma relação de tensão, mas elas têm também uma relação sinérgica, elas são complementares, sem dúvida. Muito bom. Hélio, só repetindo aqui, o lançamento no dia 15 de março de 2018, às 18 horas, lá na ESMAL. Vai ter alguma palestra? Jerônimo, a gente está organizando esse evento. Eu tenho a intenção de falar um pouco sobre o livro. Não sei como é que está sendo desenvolvido esse trabalho lá, o horário, não sei se vou ter essa oportunidade. Eu vou estar lá. Eu sei, vai ser uma grande honra para mim. Me diga uma coisa, e vai estar sendo vendida a obra lá? Vai estar lá, a editora está mandando os livros. O livro já tem disponível em todos os principais sites do Brasil, lojas americanas, Amazon, Submarino, todas as principais redes. Livraria Cultura, com certeza. Todas as principais redes estão disponíveis e tem aqui, para quem não quer comprar pela internet, tem aqui em Maceió, na nossa livraria. E lá no dia do lançamento vão estar os livros disponíveis. Muito bom. Meu caro Hélio, nós estamos nos aproximando aqui do termo final aqui do nosso programa. Sempre muito bom conversar contigo. Poderíamos evoluir aqui ainda por mais tempo, mas eu quero já finalizar, agradecer, meu caro Roberto, a sua presença aqui no nosso ambiente de estúdio e quero deixar, meu caro Hélio, ainda você na disponibilidade para fazer lançar outra mensagem que você achar conveniente para os nossos telespectadores. Obrigado, meu amigo Jerônimo. Agradeço muito o seu convite. Sem dúvida nenhuma, participar do seu programa é um grande privilégio. Vai ser uma honra para mim recebê-lo lá no dia do lançamento. Você, como um grande amigo que é, um grande jurista que é, um grande juiz também que honra a nossa magistratura aqui em Alagoas, sem dúvida nenhuma. Além de ser um amigo pessoal que eu gosto muito, então para mim vai ser uma honra. Agradeço esse seu convite, essa participação, essa oportunidade, porque seu programa é um programa com audiência muito boa e, sem dúvida nenhuma, os telespectadores irão lá, quem sabe, quem se interessar, prestigiar esse evento lá na ESMAL, dia 15 de março, às 18 horas. E eu estarei lá. E me permita, Hélio, em tom sempre de flexibilização, eu só não vou estar lá se eu estiver preso, morto ou gravemente ferido. Não vai acontecer. Se não tiver das condições, eu vou lá dar um abraço. Pessoal, sempre é uma honra conviver com você. Obrigado, meu amigo. Hélio, sucesso. Obrigado. Que Deus lhe proteja nessa sua caminhada. Seja muito feliz. Obrigado, Jerônimo. Eu sou quem agradeço. Meus caros telespectadores, muito obrigado sempre pela audiência e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau.